Um encontro inesperado no subsolo de um arranha-céu da capital mudaria para sempre a vida de duas pessoas aparentemente tão distantes. A diferença hierárquica entre uma coordenadora de manutenção e o diretor executivo da empresa parecia intransponível até aquela noite de dezembro. O que começou como um simples favor se transformaria numa conexão que desafiaria todas as regras não escritas do mundo corporativo. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. A festa anual da Corporação Allianz havia terminado há quase 2 horas, mas os ecos das risadas e da música ainda pareciam reverberar pelos corredores vazios do 32º andar. Chiara ajustou os últimos parafusos da estrutura desmontável do palco, sentindo o peso do cansaço em suas pernas após um dia inteiro de trabalho. Aos 34 anos, ela havia desenvolvido uma rotina precisa. Chegava sempre 1 hora antes dos outros funcionários, percorria cada andar verificando sistemas de ventilação, elevadores e equipamentos eletrônicos, e só saía quando tinha certeza de que tudo estava funcionando perfeitamente. Como coordenadora de manutenção, Chiara conhecia cada canto daquele prédio espelhado que refletia as luzes da capital como um farol moderno. Havia começado ali como técnica há 8 anos, logo após o nascimento de Ana, sua filha. A empresa oferecera estabilidade quando ela mais precisava, e ela retribuía com dedicação absoluta. Nunca faltara um dia, nunca deixara um problema sem solução. A festa deste ano havia sido especialmente grandiosa. Victor Muller, o diretor executivo, completava 10 anos à frente da empresa que transformara de uma pequena consultoria regional numa potência nacional. Chiara o observara de longe durante a cerimônia, notando como ele cumprimentava cada funcionário com a mesma cortesia reservada, mas mantendo sempre uma distância respeitosa. Era um homem alto, de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos nas têmporas e um terno que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 3 meses. Enquanto guardava as últimas ferramentas na caixa metálica, Chiara escutou passos ecoando no corredor. Verificou o relógio de pulso. 10h15 da noite. Quem mais estaria ali àquela hora? Terminou de organizar o material e desceu pelo elevador de serviço até o estacionamento subterrâneo, onde seu pequeno carro azul a aguardava entre as poucas vagas ocupadas. O subsolo estava silencioso, iluminado apenas pelas luzes de emergência que criavam sombras alongadas entre as colunas de concreto. Chiara observou que apenas 3 carros permaneciam ali. O seu, um sedã preto que não reconhecia, e a imponente BMW preta de Victor. Franziu o senho. O diretor executivo sempre tinha motorista, um senhor de meia-idade chamado Felipe, que trabalhava para a família há mais de 15 anos. Estava prestes a ligar o motor quando 2 seguranças se aproximaram de sua janela. Reconheceu Marco, o chefe da segurança noturna, um homem cordial que sempre a cumprimentava com um sorriso. "Desculpa incomodar, Chiara", disse ele, parecendo constrangido. "O motorista do Sr. Victor teve um problema mecânico no caminho. O carro dele quebrou na entrada da cidade. Seria possível dar uma carona para ele? É que você é a única funcionária que sobrou e..." A voz de Marco se perdeu no ar, enquanto Chiara processava o pedido. Dar uma carona para Victor Muller, o homem que assinava seu contra-cheque, que tomava decisões que afetavam a vida de milhares de funcionários, que vivia num mundo completamente diferente do dela. A ideia parecia absurda, quase cômica. "Claro", respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a rapidez da resposta. "Sem problema." Marco sorriu aliviado e se afastou para fazer uma ligação. Poucos minutos depois, Victor emergiu do elevador principal, caminhando com passos medidos em direção ao estacionamento. Usava o mesmo terno escuro da festa, mas havia afrouxado a gravata e aberto o primeiro botão da camisa. Carregava uma pasta de couro marrom e mantinha uma expressão neutra enquanto se aproximava do carro de Chiara. Ela destrancou as portas e observou pelo retrovisor enquanto ele se acomodava no banco traseiro. O contraste era gritante. O interior simples do seu carro,
com bancos de tecido desgastado e um pequeno bichinho de pelúcia pendurado no espelho que Ana havia lhe dado no último aniversário, contra a figura elegante de Victor, que parecia ter saído diretamente de uma revista corporativa. "Boa noite", disse ele com uma voz mais suave do que ela esperava. Não havia arrogância no tom, apenas cortesia cansada. "Boa noite, senhor", respondeu Chiara, ligando o motor. "Para onde vamos?" Victor forneceu um endereço num dos bairros mais nobres da capital, uma região que Chiara conhecia apenas de passagem. Começaram a subir a rampa do estacionamento em silêncio, as luzes da cidade se revelando gradualmente através do para-brisa. O cheiro do perfume caro de Victor misturava-se com o aroma residual de champanhe que ainda impregnava suas roupas. Chiara mantinha os olhos fixos na estrada, mas podia sentir a presença dele no banco traseiro como uma energia estranha, nem desconfortável nem familiar, apenas diferente. Os primeiros minutos transcorreram sem uma palavra. Chiara dirigia com cuidado extra, consciente de que carregava o homem mais importante da empresa. As ruas da capital estavam relativamente vazias para uma sexta-feira, permitindo que ela mantivesse um ritmo constante através do trânsito noturno. Foi quando pararam no segundo semáforo que Victor quebrou o silêncio. "Você não precisa fazer o caminho mais longo", disse ele, sua voz ecoando suavemente no espaço confinado do carro. "Eu sei onde moro." Não soou como uma ordem. Na verdade, havia algo quase hesitante na frase, como se ele estivesse se desculpando por algum incômodo. Chiara olhou pelo retrovisor e encontrou os olhos dele por uma fração de segundo. Havia uma vulnerabilidade ali que ela jamais esperaria ver no diretor executivo da corporação Allianz. "Não é incômodo", respondeu ela. "É o caminho que eu faria de qualquer jeito." Não era verdade, mas pareceu a coisa certa a dizer. Victor assentiu quase imperceptivelmente e voltou a olhar pela janela, observando as luzes da cidade passarem como estrelas distantes. O resto da viagem transcorreu no mesmo silêncio respeitoso. Chiara se concentrava na direção, mas não conseguia ignorar completamente a presença de Victor no banco traseiro. Havia algo naquele momento que fugia da normalidade de sua rotina diária. Não apenas o fato de estar dirigindo para o diretor executivo, mas a qualidade daquele silêncio compartilhado. Quando finalmente chegaram ao endereço indicado, um prédio elegante com portaria de vidro e vagas de estacionamento particulares, Victor permaneceu por alguns segundos no banco traseiro antes de abrir a porta. "Obrigado", disse ele saindo do carro com a mesma elegância discreta com que havia entrado. "Boa noite, Chiara." O fato de ele saber seu nome a surpreendeu, embora não devesse. Victor Müller tinha fama de conhecer todos os funcionários da empresa, pelo menos de nome. Mesmo assim, havia algo na forma como ele pronunciara seu nome que a fez olhar para ele mais uma vez. "Boa noite, senhor", respondeu ela. Victor fechou a porta suavemente e caminhou em direção ao prédio sem olhar para trás. Chiara esperou até vê-lo desaparecer no lobby antes de dar a partida e iniciar o caminho de volta para casa. Durante o trajeto para seu apartamento modesto na zona norte da capital, ela não conseguiu parar de pensar naqueles 11 minutos de silêncio compartilhado. Havia algo neles que parecia significativo, embora ela não conseguisse definir exatamente o que. Chegou em casa pouco depois das 11 da noite. Ana já dormia profundamente no quarto que dividiam, abraçada ao ursinho de pelúcia que havia ganhado no último Natal. Chiara tomou um banho rápido e se deitou, mas o sono demorou a chegar. No escuro do quarto, com apenas o som da respiração suave de Ana quebrando o silêncio, Chiara se perguntou se Victor se lembraria daquela noite no dia seguinte, ou se ela seria apenas mais uma funcionária prestativa que o havia ajudado numa emergência. Não imaginou que aquela carona de 11 minutos seria apenas o primeiro capítulo de uma história que mudaria ambos para sempre. Na segunda-feira seguinte, Chiara acordou às 5:30 da manhã, como sempre. A rotina havia se tornado um ritual sagrado. Café preto, 2 torradas com geleia para Ana, verificar se a menina havia feito a lição de casa e deixá-la pronta para a escola antes de partir para o trabalho. Ana, aos 8 anos,
Havia herdado os olhos verdes da mãe e a curiosidade que às vezes preocupava Chiara. Naquela manhã, enquanto tomava o café da manhã, a menina olhou para a mãe com aquela expressão investigativa que geralmente precedia perguntas difíceis. "Mãe, você chegou tarde sexta-feira", observou Ana, mexendo os cereais com a colher. "Um pouco", admitiu Chiara, ajustando o uniforme azul marinho da empresa. "Tive que dar uma carona para alguém do trabalho." "Alguém importante?" A pergunta inocente fez Chiara hesitar. Como explicar para uma criança de 8 anos a complexidade das hierarquias corporativas? "Alguém que precisava de ajuda", respondeu ela diplomaticamente. Ana assentiu, satisfeita com a resposta, e voltou sua atenção para os cereais, coloridos que flutuavam no leite. Chiara chegou à corporação Allianz às 6h45 da manhã, 15 minutos antes do horário habitual. O prédio ainda estava praticamente vazio, com apenas os seguranças da madrugada e a equipe de limpeza terminando seus turnos. Ela gostava daqueles momentos de tranquilidade, quando podia percorrer os andares sem ser interrompida por solicitações urgentes ou reuniões de emergência. Subiu pelo elevador de serviço até o 32º andar, onde mantinha seu pequeno escritório ao lado do armário de materiais. Era um espaço apertado, com uma mesa metálica, um computador antigo e um armário, onde guardava uniformes extras e equipamentos pessoais. A única janela oferecia uma vista lateral dos outros prédios comerciais da capital, e através dos reflexos nos vidros espelhados, ela às vezes conseguia vislumbrar fragmentos do céu. Começou a rotina de inspeção pelos sistemas de ventilação do andar. Era um trabalho que exigia concentração e conhecimento técnico, mas também lhe dava uma sensação de propósito. Cada equipamento funcionando perfeitamente significava que centenas de funcionários teriam um dia de trabalho confortável e produtivo. Às 8h20 da manhã, enquanto verificava um painel de controle do ar-condicionado no andar executivo, Chiara ouviu vozes se aproximando pelo corredor. Reconheceu imediatamente a voz de Victor, grave e pausada, conversando com alguém sobre projeções trimestrais. O outro participante da conversa era Pietro Salem, o jovem assistente executivo que havia sido contratado 6 meses antes. Chiara manteve-se concentrada em seu trabalho, fingindo não notar quando os 2 homens passaram pelo corredor. Mas no momento em que Victor cruzou seu campo de visão, seus olhares se encontraram por uma fração de segundo. Não houve sorriso nem aceno, apenas uma hesitação quase imperceptível no passo dele, como se por um momento ele tivesse esquecido o que estava dizendo para Pietro. O momento durou menos de 3 segundos, mas foi suficiente para que Chiara sentisse algo estranho no peito. Uma sensação que não conseguia definir. Não era desconforto, nem nervosismo. Era como se, naqueles breves instantes, ela tivesse sido realmente vista, não como a coordenadora de manutenção ou a funcionária prestativa, mas como Chiara. Pietro continuou falando sobre relatórios e cronogramas, aparentemente sem notar a breve pausa na atenção de seu chefe. Victor retomou a conversa sem perder o ritmo, mas Chiara percebeu uma mudança sutil em seu tom de voz, como se ele tivesse que se esforçar um pouco mais para manter a concentração. Ela terminou a verificação do painel e se dirigiu para o andar seguinte, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Aquele encontro de olhares havia sido mais perturbador do que qualquer palavra que pudessem ter trocado. Os dias seguintes transcorreram na rotina habitual. Chiara chegava cedo, cumpria sua agenda de manutenção preventiva e saía no horário para buscar Ana na escola. Mas algo havia mudado. Ela se pegava prestando mais atenção aos sons do andar executivo, inconscientemente tentando identificar a voz de Victor entre as outras que ecoavam pelos corredores. Na quinta-feira, enquanto substituía um painel de LED defeituoso no corredor principal do 31º andar, Chiara acabou ouvindo uma conversa que não deveria ter escutado. Estava ajoelhada atrás de uma coluna, com as ferramentas espalhadas ao redor, quando Victor e Pietro se aproximaram, discutindo aparentemente uma promoção interna. A Chiara seria perfeita para coordenar a nova equipe de manutenção preventiva,
disse Pietro com entusiasmo. Ela conhece todos os sistemas do prédio melhor que qualquer pessoa. E os relatórios dela são sempre impecáveis. Chiara sentiu o coração acelerar. Uma promoção significaria não apenas melhor salário, mas também reconhecimento profissional e mais estabilidade para ela e Ana. A resposta de Victor veio após uma pausa longa demais. Não, disse ele com uma firmeza que contrastava com o tom habitual. Se eu fizer isso, não será limpo. Pietro pareceu confuso. Senhor? A decisão não seria vista como imparcial, continuou Victor, e Chiara podia ouvir algo estranho em sua voz. Pode haver interpretações equivocadas, mas ela é claramente a mais qualificada. A resposta é não, Pietro. Por favor, não toque mais nesse assunto. Os passos se afastaram, deixando Chiara sozinha atrás da coluna com o painel de LED esquecido em suas mãos. Ele estava falando dela, e por alguma razão que ela começava a compreender, Victor havia rejeitado sua promoção, não por falta de competência, mas por algo muito mais complexo. Ela terminou o trabalho em piloto automático, a mente processando as implicações daquela conversa. Victor estava protegendo a ambos de interpretações maliciosas sobre suas motivações, mesmo que isso significasse prejudicar a carreira dela. Na sexta-feira, durante o horário de almoço, Chiara estava no saguão principal, aguardando o elevador quando as portas se abriram, revelando Victor sozinho na cabine. Por um momento, ambos hesitaram. Então ele segurou a porta e perguntou, com uma cortesia que parecia genuína: "Você vai descer?" "Sim", respondeu ela entrando no elevador. O trajeto até o térreo transcorreu em silêncio, mas era diferente do silêncio daquela noite no carro. Era mais leve, carregado de uma compreensão mútua que nenhum dos dois conseguia verbalizar. Quando chegaram ao térreo e as portas se abriram, Victor fez um gesto para que ela saísse primeiro. "Obrigado", disse ele suavemente, "pela carona na sexta-feira passada." "Não foi nada", respondeu Chiara, mas suas palavras saíram mais suaves do que ela pretendia. "Eu lembro", disse Victor, e havia algo em seus olhos que sugeria que ele se lembrava de muito mais do que apenas a carona. Eles se separaram no saguão, cada um seguindo em direções diferentes, mas Chiara carregou aquele breve encontro consigo pelo resto do dia. Havia uma qualidade de intimidade naquela conversa aparentemente banal que a deixava confusa e, ao mesmo tempo, estranhamente confortável. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Ana observou a mãe com aquela expressão analítica que às vezes assustava Chiara. "Você está diferente", declarou a menina, cortando cenouras com concentração exagerada. "Como assim diferente?" "Não sei. Você está mais pensativa. E está sorrindo mais." Chiara riu, surpresa com a observação. "Eu sempre sorrio." "Não desse jeito", insistiu Ana. "É como se você tivesse um segredo bom." A perspicácia da filha era desconcertante. Chiara se perguntou que outros sinais ela poderia estar transmitindo sem perceber. "Não tenho segredos", mentiu ela, voltando a atenção para os legumes no fogão. Mas enquanto mexia a panela, Chiara não conseguiu evitar pensar que talvez Ana estivesse certa. Talvez ela realmente tivesse um segredo. Não um segredo sobre algo que havia acontecido, mas sobre algo que poderia acontecer. Uma possibilidade que ela mal ousava reconhecer, mas que estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Na segunda-feira seguinte, durante a reunião trimestral da empresa, Chiara foi chamada para verificar o projetor da sala de conferências principal. Era uma sala imponente, com uma mesa oval que acomodava 20 pessoas e janelas panorâmicas que ofereciam uma vista espetacular da capital. Quando ela entrou, a reunião já havia começado. Victor presidia a mesa, rodeado pelos diretores de cada departamento. Ela trabalhou silenciosamente no projetor, tentando não chamar atenção para si mesma. Foi então que Victor, sem olhar em sua direção, disse com um tom mais duro do que o habitual: "Chiara, quando terminar aí, pode verificar também o sistema de ar-condicionado? Parece que está fazendo muito calor aqui." O tom profissional e distante contrastava drasticamente com a cortesia que ele havia demonstrado no elevador. Chiara assentiu profissionalmente e terminou seu trabalho, saindo da sala sem estabelecer contato visual com ninguém.
Horas depois, quando já estava organizando seus equipamentos para encerrar o expediente, uma notificação apareceu em seu computador. Um e-mail interno, sem remetente identificado, contendo apenas uma linha. Desculpe por hoje, não foi sobre você. Não havia assinatura nem explicação adicional. Mas Kiara compreendeu perfeitamente. Victor havia se sentido obrigado a manter as aparências diante dos outros diretores. E agora se desculpava pela dureza desnecessária. Ela olhou para a tela por um longo momento, o cursor piscando no campo de resposta. Finalmente, digitou apenas: "Eu sei." Enviou a resposta e desligou o computador, sabendo que algo havia mudado definitivamente entre eles. Não apenas um reconhecimento mútuo, mas uma compreensão que transcendia as limitações impostas pelos seus papéis na empresa. O outono na capital trouxe consigo uma mudança sutil no ritmo da corporação Allianz. As folhas dos plátanos que ladeavam o prédio começaram a amarelar, criando um contraste dourado contra o cinza do concreto e vidro. Kiara observava essa transformação através da pequena janela de seu escritório, notando como as estações conseguiam marcar sua presença mesmo no coração urbano. Haviam-se passado 3 semanas desde a troca de e-mails, e a rotina havia aparentemente retomado sua normalidade. Tiara cumpria seus horários com a precisão de sempre. Ana continuava trazendo para casa desenhos coloridos da escola, e a vida seguia seu curso previsível. Mas havia mudanças sutis. Kiara se pegava prestando atenção aos detalhes que antes passavam despercebidos. O tom de voz dos seguranças quando mencionavam o diretor executivo, as expressões dos funcionários quando Victor passava pelos corredores, a forma como ele cumprimentava cada pessoa com a mesma cortesia medida. Foi numa terça-feira chuvosa de abril que o inesperado aconteceu. Por volta das 3 da tarde, uma falha no sistema elétrico do 15º andar prendeu 2 pessoas no elevador principal. O protocolo de emergência foi ativado imediatamente, e Kiara desceu com sua equipe de ferramentas para avaliar a situação. Quando chegou ao andar, encontrou Marco coordenando os procedimentos de segurança. O elevador havia parado entre o 15º e o 16º andares, com os passageiros presos há aproximadamente 15 minutos. "Consegue se comunicar com eles?" perguntou Kiara, examinando o painel de controle. "Sim, o interfone está funcionando", respondeu Marco. "É o Sr. Victor e a diretora de marketing. Eles estavam voltando de uma reunião externa quando isso aconteceu." Kiara sentiu algo estranho no estômago. Victor estava preso ali, a poucos metros de distância, e ela era responsável por tirá-lo daquela situação. Concentrou-se no trabalho, verificando os circuitos e identificando o problema. Um curto-circuito no sistema de alimentação que exigiria pelo menos 30 minutos para ser reparado. "Quanto tempo vocês acham que vai demorar?" A voz de Victor chegou através do interfone. Calma, mas com uma nota de tensão subjacente. Marco olhou para Kiara, que estava ajoelhada junto ao painel elétrico. "Meia hora no máximo", respondeu ela ao microfone. "O senhor está bem aí em cima?" "Estamos bem", veio a resposta. "Obrigado." Kiara trabalhou em silêncio por 20 minutos, Marco ao seu lado, para garantir que os protocolos de segurança fossem seguidos. Foi quando ouviu a voz da diretora de marketing através do interfone. "Desculpa, Marco. Você pode avisar meu assistente que vou me atrasar para a reunião das 4. Meu celular está sem sinal aqui dentro." "Claro, senhora", respondeu Marco, afastando-se para fazer a ligação. Foi então que Victor falou. Novamente. Mas desta vez sua voz parecia diferente, mais baixa, como se ele tivesse se aproximado do interfone. "Chiara." Sua voz chegou clara, através do sistema de comunicação. "Sim, senhor." Houve uma pausa longa antes que ele continuasse. "Naquela noite no carro, eu baixei a guarda como nunca havia feito antes. Você poderia ter usado isso contra mim de alguma forma, mas não usou." Tiara interrompeu o trabalho, as ferramentas esquecidas em suas mãos. Esta não era uma conversa que deveria estar acontecendo através do interfone, mas havia algo na voz de Victor que a impedia de interromper. "Eu não confio em mim mesmo para manter tudo. Profissional quando estou perto de você",
continuou ele, e isso me assusta. O coração de Tiara batia forte. Ela olhou ao redor para ter certeza de que estava sozinha antes de responder. Eu entendo, disse ela baixinho ao microfone. Entende? Que às vezes a gente se conecta com alguém de um jeito que não esperava e que isso pode complicar tudo. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Pela primeira vez, ambos haviam admitido, mesmo que indiretamente, que existia algo entre eles. Kiara, disse Victor finalmente, e sua voz carregava uma vulnerabilidade que ela jamais esperaria ouvir do diretor executivo da empresa. Pela primeira vez em anos, eu me sinto apenas um homem. Não um título, não um símbolo. Apenas alguém que conheceu uma pessoa extraordinária numa noite inesperada. Antes que Kiara pudesse responder, escutou Marco retornando pelo corredor. Rapidamente, voltou sua atenção para o painel elétrico, fingindo estar completamente absorta no trabalho. Como está indo aí? Perguntou Marco. Quase terminando, respondeu ela, realizando os últimos ajustes. Vou religar o sistema agora. 5 minutos depois, o elevador desceu suavemente até o 15º andar, e as portas se abriram revelando Victor e a diretora de marketing. A mulher saiu rapidamente, murmurando algo sobre reuniões atrasadas e ligações urgentes. Victor permaneceu por um momento na porta do elevador, olhando diretamente para Chiara. Ela estava guardando as ferramentas na caixa metálica, mas podia sentir o peso do olhar dele. Obrigado, disse ele simplesmente. Apenas fazendo meu trabalho, respondeu ela, mas suas palavras saíram mais suaves do que pretendia. Victor assentiu e se afastou em direção ao elevador de serviço que o levaria de volta ao andar executivo. Mas antes de entrar, virou-se mais uma vez. Tiara? Sim? Aquela conversa fica entre nós. Não. Era uma ordem nem uma ameaça. Era um pedido, quase uma súplica. Sempre, respondeu ela. Naquela noite, depois que Ana adormeceu, Kiara ficou na pequena varanda de seu apartamento, observando as luzes da capital tremularem na distância. A conversa no elevador havia mudado algo fundamental. Eles haviam cruzado uma linha invisível, admitindo que existia uma conexão que transcendia suas funções profissionais. Mas junto com essa revelação, veio a consciência da complexidade da situação. Victor não era apenas um homem que a atraía. Ele era o diretor executivo da empresa onde ela trabalhava, um homem cujas decisões afetavam sua carreira e sua estabilidade financeira. Qualquer relacionamento entre eles seria inevitavelmente complicado por questões de poder e hierarquia. Ainda assim, ela não conseguia negar o que havia sentido quando escutou a vulnerabilidade na voz dele. Por trás do executivo polido e reservado, havia um homem que parecia tão solitário quanto ela às vezes se sentia. Na quinta-feira seguinte, Kiara chegou ao trabalho para descobrir que um contrato importante havia falhado. Os rumores corriam pelos corredores. Um cliente de longa data havia decidido não renovar um acordo que representava 15% da receita anual da empresa. Era o tipo de fracasso que poderia ter consequências sérias para todos os funcionários. Por volta do meio-dia, ela foi chamada para verificar o sistema de projeção da sala de reuniões principal. Quando chegou, encontrou a sala vazia, exceto por Victor, que estava sentado à cabeceira da mesa oval, olhando pelos grandes janelões com uma expressão de profundo cansaço. Ele não pareceu notar quando ela entrou. Estava debruçado sobre alguns documentos, mas seus olhos estavam perdidos na paisagem urbana lá fora. Tiara havia visto aquela expressão uma vez antes, numa foto de jornal quando a empresa havia enfrentado uma crise financeira anos atrás. Era a face de alguém que carregava o peso de muitas responsabilidades. Com licença, disse ela suavemente. Victor ergueu os olhos e por um momento pareceu desorientado, como se tivesse esquecido onde estava. Ah, o projetor, disse ele, tentando recuperar a compostura profissional. Claro. Kiara começou a trabalhar no equipamento, mas não conseguia ignorar a tensão que emanava dele. Havia algo quebrando naquele homem que sempre parecera inabalável. O sistema está funcionando perfeitamente, disse ela após alguns minutos de verificação.
Não havia nenhum problema. Victor assentiu distraidamente. Obrigado. Chiara deveria ter saído naquele momento. Era o protocolo, era o profissional a fazer. Mas algo na postura dele a fez hesitar. Senhor? Sim. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, eu estarei por perto. Não era uma oferta de ajuda técnica. Ambos sabiam disso. Era o tipo de apoio que uma pessoa oferece a outra em momentos difíceis, sem expectativas, sem segundas intenções. Victor a olhou por um longo momento e Chiara viu algo se suavizar em sua expressão. Obrigado, disse ele, e desta vez havia sinceridade genuína em sua voz. Isso significa mais do que você imagina. Chiara saiu da sala em silêncio, mas algo havia mudado novamente entre eles. Ela havia oferecido apoio, e ele havia aceito, não como diretor executivo para a funcionária, mas como duas pessoas que reconheciam uma conexão especial em meio às complicações do mundo corporativo. Naquela tarde, enquanto terminava suas atividades, Chiara refletiu sobre como sua vida havia se tornado mais complexa nas últimas semanas. Havia começado com uma simples carona numa noite chuvosa e agora estava evoluindo para algo que ela ainda não conseguia nomear completamente. Ana notou a mudança quando chegou em casa. A menina estava se tornando cada vez mais observadora e Chiara se perguntava se isso era uma característica natural da idade ou se havia algo em seu comportamento que estava transmitindo sinais que uma criança conseguia detectar. Mãe, disse Ana, enquanto faziam o dever de casa juntas na mesa da cozinha. Você tem um amigo novo no trabalho? A pergunta pegou Chiara desprevenida. Por que você está perguntando isso? Você fica diferente quando fala sobre o trabalho agora, como se tivesse algo especial acontecendo lá. A perspicácia da filha era ao mesmo tempo admirável e preocupante. Chiara se perguntou que outros aspectos de sua vida Ana estava observando com tanta atenção. O trabalho anda mais interessante ultimamente, respondeu ela, tentando manter a resposta vaga. Interessante como? Projetos novos, pessoas diferentes. Ana pareceu aceitar a explicação, mas Chiara percebeu que a menina continuava a observá-la com aquela expressão analítica que às vezes a fazia se sentir como se estivesse sendo estudada por um pequeno detetive. A primavera chegou à capital, trazendo consigo um ar de renovação que parecia contagiar toda a corporação Allianz. Os jardins ao redor do prédio floresceram em tons vibrantes de rosa e amarelo e uma energia diferente circulava pelos corredores. Chiara notou que até mesmo sua rotina diária parecia mais leve, embora não conseguisse determinar se isso se devia à mudança da estação ou às transformações sutis que vinham acontecendo em sua vida. Pietro Salem havia se tornado mais atento nos últimos tempos. Como assistente executivo, ele tinha acesso privilegiado à agenda de Victor e observava tudo com olhos analíticos. Era um jovem ambicioso de 28 anos, recém-formado em administração por uma das melhores universidades da capital, e nutria grandes aspirações de crescimento na empresa. Numa manhã de maio, Pietro notou algo que lhe chamou a atenção. Victor havia pedido especificamente que Chiara fosse chamada para verificar o sistema de som de seu escritório. Um equipamento que funcionava perfeitamente havia apenas 3 dias. Quando ela chegou, Pietro observou através da porta entreaberta como a conversa entre eles se estendera por muito mais tempo do que seria necessário para uma simples verificação técnica. Não havia nada explícito no comportamento deles, mas Pietro começou a perceber padrões. Victor parecia saber sempre quando Chiara estava trabalhando em seu andar. Ela era chamada para verificações que, muitas vezes, se mostravam desnecessárias. E havia uma qualidade diferente na forma como eles se dirigiam um ao outro. Uma cortesia que parecia carregar camadas de significado. Pietro era um observador nato, uma característica que o havia ajudado a conquistar sua posição na empresa. Começou a manter um registro mental das interações que presenciava, não por maldade, mas porque sua natureza analítica o compelia a compreender as dinâmicas ao seu redor. Enquanto isso,
Chiara e Victor desenvolviam uma linguagem própria de comunicação silenciosa. Um olhar no corredor podia significar que ele havia tido um dia difícil em reuniões. Uma pequena hesitação antes de ela responder a uma pergunta técnica indicava que ela havia percebido a tensão em sua voz. Era uma dança sutil, quase imperceptível para observadores casuais, mas Pietro estava começando a decifrá-la. Numa tarde de quarta-feira, Ana fez uma pergunta que pegou Chiara completamente desprevenida. Estavam preparando o jantar quando a menina, mexendo a salada com movimentos pensativos, olhou para a mãe e disse: "Mãe, ele é seu amigo ou alguém que você não pode contar para ninguém?" Chiara quase derrubou a panela que segurava. "Quem, querida?" "A pessoa especial do trabalho", disse Ana com a naturalidade de quem faz uma pergunta sobre o tempo. "Você não fala sobre ele, mas eu sei que existe." O coração de Chiara disparou. Se uma criança de 8 anos conseguia perceber mudanças em seu comportamento, que outros sinais ela estaria transmitindo sem perceber? "Por que você acha que existe alguém especial?" perguntou Chiara, sentando-se ao lado da filha para ter essa conversa no mesmo nível. "Porque você sorri diferente quando pensa que eu não estou olhando", respondeu Ana com uma simplicidade devastadora. "E porque às vezes você fica olhando para o nada com aquela cara de quem está lembrando de alguma coisa boa." A perspicácia da filha era ao mesmo tempo tocante e alarmante. Chiara percebeu que havia subestimado a capacidade de observação de Ana. "E se fosse alguém que eu não posso contar, para ninguém?" perguntou Chiara, decidindo abordar a questão indiretamente. Ana pensou por um momento, mastigando cenoura com expressão séria. "Acho que seria triste", disse ela finalmente, "porque quando a gente gosta de alguém, deveria poder falar sobre isso. Senão é como ter um presente bonito que você não pode mostrar para ninguém." A comparação tocou Chiara profundamente. Ana havia capturado em palavras simples a essência de seu dilema. Como lidar com sentimentos que estavam crescendo, mas que não podiam ser expressos abertamente. Naquela noite, depois que Ana adormeceu, Chiara ficou acordada pensando na conversa. Sua filha havia tocado no cerne da questão sem nem mesmo perceber. O que estava acontecendo entre ela e Victor estava se tornando cada vez mais difícil de esconder, e as implicações disso eram preocupantes. Na semana seguinte, Pietro finalmente decidiu agir, não por malícia, mas por aquilo que interpretou como zelo profissional. Durante uma reunião de avaliação interna, mencionou casualmente ao diretor jurídico da empresa suas observações sobre possíveis irregularidades na conduta profissional de alguns funcionários. Não citou nomes específicos, mas suas insinuações foram suficientemente claras para que o departamento jurídico tomasse nota. Em empresas do porte da Allianz, qualquer sugestão de relacionamento inadequado entre funcionários de níveis hierárquicos diferentes era levada muito a sério. O primeiro sinal de que algo havia mudado veio numa sexta-feira pela manhã. Chiara recebeu um comunicado interno sobre revisão das políticas de conduta profissional e foi informada de que haveria uma reunião geral na segunda-feira para discutir padrões éticos e relacionamentos no ambiente de trabalho. O segundo sinal foi mais sutil, mas igualmente significativo. Victor cancelou todas as solicitações de manutenção que envolvessem especificamente Chiara, redistribuindo-as entre outros membros da equipe. Quando ela tentou entender o motivo, seu supervisor disse apenas que havia sido uma decisão administrativa, vinda de cima. Victor, por sua vez, havia sido discretamente alertado pelo departamento jurídico sobre rumores que circulavam na empresa. Embora nenhuma acusação formal tivesse sido feita, ele compreendeu imediatamente que sua conduta estava sendo questionada. A reação dele foi imediata e drástica. Começou a evitar qualquer contato desnecessário com Chiara, mudou suas rotas habituais pelo prédio e instruiu Pietro a redistribuir todas as tarefas que envolvessem manutenção em seu andar. Chiara percebeu a mudança instantaneamente. De um dia para o outro, Victor havia se tornado uma figura distante, quase invisível em sua rotina diária. Não houve explicações nem conversas, apenas uma ausência súbita que foi mais eloquente do que qualquer palavra.
A situação atingiu seu ponto crítico na terça-feira seguinte. Frustrada com a falta de explicações e preocupada com as implicações para sua carreira, Kiara tomou uma decisão que sabia ser arriscada. Pediu transferência para outro departamento. O pedido chegou à mesa de Victor no mesmo dia, acompanhado de uma justificativa técnica sobre busca de novos desafios profissionais. Ele olhou para o documento por um longo tempo, reconhecendo nas palavras formais um reflexo de sua própria tentativa de proteger ambos. Naquela tarde, pela primeira vez em 2 semanas, Victor quebrou seu próprio protocolo. Encontrou Kiara no estacionamento no final do expediente, aparentemente por acaso, embora ambos soubessem que não havia nada de casual naquele encontro. "Você realmente quer a transferência?" perguntou ele sem preâmbulos. "Não sei", respondeu Kiara honestamente, "mas talvez seja melhor para todos." "Não vá por minha causa", disse Victor com uma intensidade que a surpreendeu. "Vá se quiser algo diferente, se quiser crescer profissionalmente, mas não me proteja sacrificando suas oportunidades aqui." "E você para de me proteger também", replicou Kiara, encontrando coragem em sua própria voz. "Não posso fazer meu trabalho se você fica evitando qualquer contato comigo." Eles se olharam por um momento, o peso da situação pairando entre eles como uma nuvem carregada. "As pessoas estão falando", disse Victor finalmente. "E daí?" A resposta de Kiara saiu com mais firmeza do que ela esperava. "Elas vão falar de qualquer jeito, pelo menos que falem de algo verdadeiro." Victor pareceu genuinamente surpreso com a declaração. "Verdadeiro? Que há algo especial acontecendo entre nós", disse Kiara, cruzando finalmente a linha que ambos haviam evitado. "Algo que não conseguimos controlar nem fingir que não existe." O silêncio que se seguiu foi carregado de todas as palavras "não" ditas, de todos os olhares trocados, de toda a atenção que vinha se acumulando desde aquela primeira noite no carro. "Kiara", começou Victor, mas ela o interrompeu. "Eu sei que é complicado. Eu sei que pode trazer problemas para os dois. Mas fingir que não existe está se tornando mais difícil do que lidar com as consequências." Victor olhou ao redor do estacionamento, verificando se estavam sozinhos antes de dar um passo mais próximo. "Você tem ideia do que está dizendo?" perguntou ele, sua voz baixa, mas intensa. "Do que isso poderia significar para sua carreira, para sua estabilidade, para..." "Ana?" "Tenho", respondeu Kiara, "e é exatamente por isso que preciso ser honesta, porque se vou arriscar algo, que seja por algo real." Victor a estudou por um longo momento, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. "Então retire o pedido de transferência", disse ele finalmente. "Por quê?" "Porque se vamos descobrir o que isso é, vamos descobrir juntos, sem fugir, sem se esconder." Kiara sentiu algo se mover em seu peito, uma mistura de alívio e medo. "E os rumores? O departamento jurídico?" "Vamos lidar com isso também", disse Victor com uma determinação que ela reconheceu como a mesma que ele demonstrava em reuniões difíceis. "Mas não vamos deixar que o medo decida por nós." Naquela noite, Kiara retirou o pedido de transferência. Não havia promessas sobre o futuro, nem garantias sobre como as coisas se desenvolveriam. Mas havia algo mais valioso: a decisão consciente de enfrentar juntos qualquer consequência que viesse pela frente. Ana percebeu a mudança imediatamente. Durante o café da manhã seguinte, olhou para a mãe com aquela expressão analítica familiar. "Você decidiu", disse a menina simplesmente. "Decidiu o quê?" "Sobre a pessoa especial. Você decidiu que vale a pena o risco." Às vezes, Kiara se perguntava se sua filha de 8 anos não era, na verdade, uma psicóloga disfarçada de criança. As semanas que se seguiram à conversa no estacionamento trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica entre Kiara e Victor. Eles haviam decidido não fugir da situação, mas isso não significava que navegariam por ela sem cautela. Pelo contrário, agora que haviam reconhecido abertamente a conexão entre eles, ambos se moviam com a precisão de quem caminha em terreno minado. Victor implementou uma estratégia que ele chamava mentalmente de transparência controlada. Em vez de evitar Kiara completamente, ele passou a incluí-la em reuniões técnicas, sempre que outros funcionários estivessem presentes.
Durante esses encontros, mantinha um tom estritamente profissional, mas permitia que suas interações fossem observadas por colegas, criando uma narrativa alternativa para quem quisesse especular sobre sua conduta. Chiara, por sua vez, passou a documentar meticulosamente todas suas atividades de manutenção. Cada chamada técnica, cada verificação de rotina, cada minuto gasto em cada andar era registrado com precisão militar. Se alguém questionasse sua presença em determinado local ou momento, ela teria evidências concretas para justificar cada ação. Pietro Salem observava essas mudanças com crescente curiosidade. A estratégia de transparência de Victor havia, ironicamente, tornado suas interações com Chiara ainda mais visíveis. O jovem assistente começou a questionar se suas suspeitas iniciais haviam sido justificadas ou se tinha interpretado mal sinais inocentes. Foi durante uma reunião de planejamento trimestral que Pietro testemunhou algo que o fez reconsiderar completamente sua percepção da situação. Victor estava apresentando números de produtividade quando o sistema de projeção falhou. Chiara foi chamada imediatamente para resolver o problema. Ela trabalhou rapidamente e em silêncio, com Victor continuando a apresentação usando apenas suas anotações. Em momento algum, houve troca de olhares prolongados ou gestos que pudessem ser interpretados como íntimos. Na verdade, eles pareciam se esforçar para manter uma distância profissional que beirava o exagero. Quando Chiara terminou o reparo e se dirigiu à saída, Victor simplesmente agradeceu com a mesma cortesia que demonstrava a qualquer funcionário. Não houve nada nos maneirismos deles que sugerisse qualquer tipo de relacionamento inadequado. Pietro começou a se sentir envergonhado por suas suspeitas anteriores. Talvez tivesse interpretado mal sinais de profissionalismo respeitoso, confundindo cortesia com intimidade. A eficiência com que eles trabalhavam juntos podia ser simplesmente o resultado de anos de colaboração profissional bem-sucedida. Numa quinta-feira à tarde, Pietro tomou uma decisão que mudaria o curso dos eventos. Procurou Victor em seu escritório e, com certa hesitação, pediu para conversar sobre um mal-entendido que havia gerado. "Senhor", começou Pietro, claramente desconfortável, "preciso me desculpar por algo. Acho que fiz insinuações precipitadas sobre sua conduta profissional." Victor ergueu os olhos dos documentos que estava revisando, sua expressão cuidadosamente neutra. "Insinuações? Sobre sua relação de trabalho com Chiara. Agora percebo que interpretei mal situações que eram puramente profissionais." Victor permaneceu em silêncio por um longo momento, processando as implicações daquela confissão. "Entendo", disse ele finalmente. "E o que o fez mudar de opinião?" "Observação mais cuidadosa", admitiu Pietro. "Vocês trabalham bem juntos, mas sempre mantêm os protocolos apropriados. Eu deixei minha imaginação criar problemas onde não existiam." A ironia da situação não passou despercebida a Victor. Pietro havia decidido que não havia nada impróprio exatamente quando Victor estava lutando mais do que nunca contra seus próprios sentimentos. "Obrigado pela honestidade", disse Victor. "Mas, Pietro, no futuro, se você tiver preocupações sobre qualquer aspecto das operações da empresa, venha diretamente a mim antes de envolver outros departamentos." Pietro assentiu, visivelmente aliviado. "Claro, senhor, e novamente peço desculpas pela confusão." Depois que Pietro saiu, Victor ficou sozinho em seu escritório, refletindo sobre a conversa. O jovem assistente havia retirado suas suspeitas, mas isso não resolvia o dilema real. Victor estava, de fato, desenvolvendo sentimentos por Chiara que iam muito além do profissional. Naquela mesma semana, Chiara recebeu um bilhete inesperado. Estava organizando seus equipamentos no final do expediente quando encontrou um pequeno papel dobrado em seu armário. "Sala de reuniões, 3º andar, 6h15 da tarde, se puder." Não havia assinatura, mas ela reconheceu imediatamente a caligrafia de Victor. O 3º andar costumava estar vazio após o horário comercial e a sala de reuniões menor raramente era usada para encontros formais. Chiara chegou ao local indicado 5 minutos adiantada.
A sala estava vazia, iluminada apenas pela luz suave do entardecer que entrava pelas janelas. Ela se sentou numa das cadeiras e aguardou, o coração batendo com uma ansiedade que misturava expectativa e nervosismo. Victor chegou pontualmente às 6h15, carregando uma xícara de café e uma pasta de documentos que claramente servia como álibi caso alguém os visse. "Obrigado por vir", disse ele, fechando a porta atrás de si. "Precisamos conversar." "Sobre o quê?" perguntou Chiara, embora suspeitasse que sabia a resposta. Victor sentou-se à sua frente, colocando a xícara sobre a mesa com cuidado desnecessário. "Sobre nós", disse ele simplesmente. "Sobre o que está acontecendo e o que vamos fazer a respeito." Chiara se preparou para a conversa que sabia ser inevitável. "Pietro veio me procurar hoje", continuou Victor. "Aparentemente ele havia feito algumas observações sobre nossa colaboração profissional, mas agora retirou suas preocupações." "Isso é bom ou ruim?" perguntou Chiara. "Não sei", admitiu Victor. "Por um lado, significa que fomos convincentes em manter as aparências. Por outro lado, ele não estava completamente errado", completou Chiara. "Exatamente." O silêncio que se seguiu foi carregado de todas as verdades que ambos haviam evitado verbalizar. "Victor", disse Chiara finalmente, usando seu primeiro nome pela primeira vez. "Nada mudou desde aquela primeira noite. Ainda sou a coordenadora de manutenção, ainda tenho uma filha para criar, ainda preciso deste emprego." "Eu sei", respondeu ele. "Mas agora eu confio em você", continuou ela. "Porque desde o começo você nunca me pediu para ser alguém que eu não sou. Nunca tentou usar sua posição para me pressionar ou me prometer coisas que não poderia cumprir." Victor a olhou com uma intensidade que a fez sentir como se ele estivesse vendo diretamente em sua alma. "E eu confio em você", disse ele, "porque você me viu como um homem antes de me ver como um diretor executivo. E ainda assim, nunca tentou tirar vantagem disso." "Então, onde isso nos deixa?" perguntou Chiara. "Ainda estou aqui", disse ela simplesmente. "E você também." A simplicidade da observação capturou perfeitamente a complexidade da situação. Não havia garantias sobre o futuro, nem promessas românticas grandiosas. Havia apenas dois adultos que haviam escolhido confiar um no outro, apesar das circunstâncias complicadas. "Chiara", disse Victor, sua voz carregando uma vulnerabilidade que ela havia aprendido a reconhecer. "Eu não sei como isso vai funcionar. Não sei se vai funcionar, mas sei que não quero mais fingir que não existe." "Nem eu", respondeu ela. "Então vamos devagar", disse ele. "Sem pressão, sem expectativas irreais. Apenas vemos onde isso nos leva." Chiara assentiu, sentindo uma mistura de alívio e antecipação. "Mas com uma condição", acrescentou ela. "Qual?" "Nada que comprometa nossa integridade profissional. Se em algum momento isso começar a afetar nosso trabalho ou criar conflitos éticos, paramos." Victor sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela havia visto dele em semanas. "Concordo", disse. Ele, "profissionais primeiro, sempre." Eles se levantaram simultaneamente e por um momento hesitaram, não sabendo exatamente como encerrar aquele encontro. Finalmente, Victor estendeu a mão e Chiara a apertou num cumprimento que era ao mesmo tempo formal e íntimo. "Até amanhã", disse ele. "Até amanhã", respondeu ela. Saíram da sala separadamente, com intervalos de 5 minutos, mantendo as aparências mesmo em seus momentos mais privados. Nas semanas que se seguiram, desenvolveram uma rotina sutil. Encontravam-se ocasionalmente para café na copa da empresa, sempre acompanhados por outros funcionários. Trocavam e-mails estritamente profissionais que, no entanto, carregavam nuances que só eles compreendiam. Quando trabalhavam no mesmo andar, permitiam-se conversas que duravam alguns minutos a mais do que o estritamente necessário. Ana, com sua perspicácia habitual, notou que algo havia mudado no comportamento da mãe. "Você está mais feliz agora", observou a menina numa manhã de domingo, enquanto preparavam panquecas juntas. "Estou?", perguntou Chiara, tentando parecer casual. "Está",
É diferente do jeito que você ficava feliz quando eu tirava notas boas ou quando assistíamos a um filme engraçado. É como se você tivesse encontrado algo que não sabia que estava procurando. A observação da filha tocou Kiara profundamente. Era exatamente assim que ela se sentia, como se tivesse encontrado algo que não sabia que estava procurando. "E você está bem com isso?" perguntou Kiara. Ana pensou por um momento, mexendo a massa das panquecas com concentração. "Acho que sim", disse ela finalmente. "Mas você pode me contar sobre ele quando estiver pronta. Eu sei guardar segredos importantes." A maturidade da filha às vezes surpreendia Kiara. Ana parecia compreender instintivamente que existiam aspectos da vida adulta que eram complexos demais para explicações simples, mas isso não a impedia de oferecer seu apoio incondicional. Naquele domingo, enquanto assistiam a um filme na televisão, Kiara refletiu sobre como sua vida havia mudado nos últimos meses. Havia encontrado em Victor algo que transcendia a atração física ou compatibilidade profissional. Era uma conexão que tocava aspectos de sua personalidade que ela mal sabia que existiam. Mas junto com essa descoberta, veio a consciência de que estavam navegando em território desconhecido. Não existia um manual sobre como desenvolver um relacionamento em circunstâncias como as deles. Teriam que criar suas próprias regras, estabelecer suas próprias fronteiras e descobrir juntos se o que sentiam era forte o suficiente para superar os obstáculos inevitáveis que enfrentariam. O verão na capital trouxe consigo uma onda de calor incomum e, com ela, uma crise inesperada que testaria todos os relacionamentos dentro da corporação Allianz. Um vazamento no sistema de refrigeração do prédio, combinado com falhas elétricas em cascata, criou uma emergência que exigiu trabalho em turnos estendidos durante todo o final de semana. Kiara estava no 18º andar, lutando contra um painel elétrico particularmente complicado, quando seu celular tocou às 10 da noite de sábado. Era Ana, ligando da casa da vizinha onde estava passando a noite. "Mãe, estou com febre", disse a menina, sua voz soando fraca através da linha. O coração de Kiara disparou. Ana raramente ficava doente, e quando ficava, sua prioridade sempre era correr para casa e cuidar da filha. "Quanto de febre, querida?" perguntou ela, já mentalmente calculando quanto tempo levaria para terminar o reparo crítico que estava fazendo. "A dona Olívia disse que está 39. Eu estou meio tonta." Kiara fechou os olhos, dividida entre suas responsabilidades. O sistema elétrico que estava reparando controlava a refrigeração de 3 andares inteiros, incluindo o andar executivo. Se ela parasse agora, centenas de funcionários chegariam na segunda-feira para encontrar um ambiente de trabalho insuportável. "Querida, você pode ficar com a dona Olívia hoje à noite? Eu termino aqui o mais rápido possível e vou buscar você de manhã cedo." "Tá bom, mãe", respondeu Ana, e Kiara pôde ouvir a resignação na voz da filha. Era uma criança acostumada às exigências do trabalho da mãe, mas isso não tornava a situação menos dolorosa. Kiara desligou o telefone e voltou ao trabalho com urgência renovada, suas mãos trabalhando com precisão automática, enquanto sua mente estava dividida entre os circuitos à sua frente e a imagem de Ana doente. 2 horas depois, quando finalmente conseguiu restaurar o sistema do 18º andar, desceu para verificar os danos no 17º. Foi ali que encontrou Victor, ainda vestindo o terno de trabalho, mas com a gravata afrouxada e as mangas da camisa arregaçadas, ajudando a equipe de segurança a mover equipamentos eletrônicos para uma área mais segura. "Kiara?" Ele pareceu surpreso ao vê-la. "Pensei que você já tinha ido para casa." "Ana está doente, mas eu preciso terminar o 17º andar antes de ir", explicou ela, tentando manter a voz profissional apesar do cansaço e da preocupação. Victor a estudou por um momento, notando a tensão em sua postura. "Que tipo de problema ela tem?" "Febre alta. Provavelmente é só uma gripe de verão, mas você quer estar com ela", completou ele. "Preciso estar com ela", corrigiu Kiara, "mas também preciso terminar isso." Victor olhou ao redor, verificando que estavam relativamente sozinhos entre as caixas de equipamentos
e cabos espalhados. Vá para casa, disse ele simplesmente. Não posso. Se eu não terminar isso hoje, na segunda-feira, eu cuido do resto, interrompeu Victor. Vá cuidar da sua filha. Chiara o olhou incrédula. Você não pode fazer manutenção elétrica, e mesmo que pudesse, não é seu trabalho. Posso coordenar a equipe de emergência e garantir que tudo seja feito corretamente, respondeu ele. E, na verdade, uma das minhas responsabilidades é garantir que meus funcionários tenham apoio quando precisam cuidar da família. A generosidade do gesto tocou Chiara profundamente. Não era apenas a oferta prática de ajuda, mas o reconhecimento de que sua prioridade naquele momento deveria ser sua filha. Victor, eu não posso deixar você... Clara, disse ele, interrompendo-a novamente e usando um tom mais suave. Se fosse sua filha que estivesse doente, o que você faria? A pergunta pegou Chiara desprevenida. Victor não tinha filhos, mas havia capturado perfeitamente a essência de sua situação. Eu iria para casa, admitiu ela. Então vá. Mas quando Chiara chegou ao estacionamento, descobriu que seu carro não estava ligando. A bateria, provavelmente afetada pelo calor extremo dos últimos dias, havia falhado completamente. Eram quase meia-noite de um sábado. Não havia transporte público disponível, e chamar um táxi levaria pelo menos 40 minutos. Ela estava sentada no banco do motorista, tentando não entrar em pânico, quando escutou batidas na janela. Era Victor, que havia descido para buscar algo em seu próprio carro. Problemas? Perguntou ele. Chiara explicou a situação, sentindo as primeiras lágrimas de frustração ameaçarem aparecer. Era uma mãe solteira tentando equilibrar responsabilidades impossíveis, e naquele momento, tudo parecia estar conspirando contra ela. Venha, disse Victor sem hesitar. Eu te levo. Não posso aceitar isso. Já é muito tarde, e você... Chiara, disse ele, abrindo a porta do passageiro de seu carro. Pare de ser teimosa por 5 minutos e deixe alguém te ajudar. O tom não era brusco, mas tinha uma firmeza que não admitia discussão. Chiara pegou sua bolsa e entrou no carro, muito cansada e preocupada para continuar protestando. A casa da vizinha ficava na zona norte da capital, um trajeto de 40 minutos que transcorreu em silêncio contemplativo. Victor dirigia com cuidado pelas ruas vazias, permitindo que Chiara processasse os eventos do dia. Você não tinha que fazer isso, disse ela finalmente. Eu sei, respondeu ele, mas eu quis fazer. Por quê? Victor pensou por um momento antes de responder. Porque é isso que se faz por alguém por alguém importante, disse ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. A simplicidade da declaração carregava um peso emocional que nenhum discurso elaborado poderia ter. Victor estava dizendo, sem pronunciar as palavras explicitamente, que ela era importante para ele, importante o suficiente para ele abandonar suas próprias responsabilidades e dirigir através da capital numa noite de sábado. Quando chegaram à casa da vizinha, Ana estava dormindo, mas sua febre havia diminuído. Dona Olívia, uma senhora gentil de 60 anos que havia se tornado quase uma avó substituta para Ana, explicou que a menina havia tomado o remédio e estava melhor. Ainda bem que você veio, disse ela para Chiara. Ela ficou muito mais calma depois que eu disse que você estava a caminho. Chiara carregou Ana adormecida até o carro, onde Victor havia preparado o banco traseiro com sua própria jaqueta para que a menina ficasse mais confortável. Durante o trajeto até o apartamento delas, Ana acordou brevemente. Mãe, murmurou ela, ainda sonolenta. Estou aqui, querida. Ana olhou ao redor, notando pela primeira vez que estavam em um carro diferente. Quem está dirigindo? Perguntou ela, sua voz rouca, mas curiosa. Chiara olhou para Victor, que encontrou os olhos dela pelo retrovisor. Um amigo da mamãe, disse Chiara suavemente. Alguém que nos ajudou quando precisávamos. Legal, murmurou Ana, voltando a se aconchegar no banco. Obrigada, disse ela em direção ao banco do motorista. De nada, respondeu Victor, sua voz gentil. Quando chegaram ao apartamento, Victor insistiu.
em ajudar a carregar Ana até o elevador. Ela havia adormecido novamente durante a viagem e Chiara estava lutando com as chaves enquanto tentava equilibrar o peso da filha. No corredor do apartamento, sob a luz suave do corredor, Victor e Chiara se olharam por um momento que parecia suspenso no tempo. Obrigada, disse ela. Não apenas pela carona, por tudo. Não precisa agradecer, respondeu ele. É isso que se faz por pessoas importantes. Havia algo na forma como ele repetiu a frase que fez Chiara perceber que ele estava lutando contra palavras que queria dizer, mas não conseguia verbalizar. Victor, disse ela suavemente, você quer entrar? Tomar um café, talvez? Era a primeira vez que ela o convidava para seu espaço pessoal, cruzando uma linha que ambos haviam respeitado cuidadosamente até então. Melhor não, disse ele após uma pausa. Não esta noite. Ana precisa de você e eu não confio em mim mesmo para manter as coisas apropriadas. A honestidade da confissão tocou Chiara profundamente. Mesmo naquele momento de conexão emocional, Victor estava pensando primeiro no bem-estar de Ana e na propriedade da situação. Mas posso voltar amanhã? Perguntou ele. Ver como Ana está se sentindo? Talvez trazer alguns remédios ou... Gostaria muito, respondeu Chiara, e pela primeira vez em meses não havia nenhuma hesitação em sua voz. Na manhã seguinte, Victor apareceu com uma sacola da farmácia contendo remédios infantis, termômetro digital e um ursinho de pelúcia que ele havia comprado impulsivamente. Ana, que já estava se sentindo muito melhor, ficou encantada com o presente e, mais importante, com a atenção gentil que Victor demonstrava. Ele é legal, mãe, sussurrou Ana para Chiara quando Victor estava distraído preparando chá na cozinha. É sim, concordou Chiara, observando como Victor se movia com cuidado pelo apartamento, respeitando o espaço delas, mas se integrando naturalmente ao ambiente. Passaram o domingo inteiro juntos, Victor, Chiara e Ana. Assistiram filmes, fizeram um almoço simples e conversaram sobre assuntos triviais. Mas havia algo profundamente significativo na normalidade daquele dia. Victor não estava sendo o diretor executivo da corporação Allianz. Era simplesmente um homem passando tempo com duas pessoas que haviam se tornado importantes para ele. Ana, com sua perspicácia habitual, percebeu imediatamente a dinâmica entre os adultos. Vocês se gostam, né? Perguntou ela diretamente para Victor durante o almoço, com a falta de filtro típica de uma criança de 8 anos. Chiara quase engasgou com o suco, mas Victor respondeu com uma serenidade surpreendente. Gosto muito da sua mãe, disse ele honestamente. Ela é uma pessoa muito especial. E vocês vão namorar? Continuou Ana, claramente decidida a chegar ao fundo da questão. Ana, protestou Chiara, mas Victor levantou a mão suavemente. É uma pergunta justa, disse ele, olhando diretamente para Ana. A resposta é que não sabemos ainda. Às vezes, os adultos precisam de tempo para descobrir essas coisas. Mas vocês querem descobrir? Insistiu Ana. Victor olhou para Chiara, que assentiu quase imperceptivelmente. Sim, disse ele simplesmente. Queremos descobrir. A resposta pareceu satisfazer Ana, que voltou sua atenção para o sanduíche, como se tivesse resolvido uma questão administrativa menor. Naquela tarde, depois que Ana adormeceu para uma soneca, Chiara e Victor finalmente tiveram a conversa que ambos sabiam ser inevitável. Este fim de semana mudou tudo, não mudou? Disse Chiara, sentada ao lado dele no pequeno sofá da sala. Mudou, admitiu Victor. Ver você como mãe, estar na sua casa, conhecer realmente Ana, tornou tudo muito mais real. E mais complicado. E mais importante, corrigiu ele. Chiara, eu passei os últimos 10 anos construindo uma empresa, focando exclusivamente na carreira. Nunca pensei que fosse encontrar alguém que me fizesse querer construir algo diferente. E você quer construir algo diferente? Victor olhou ao redor do pequeno apartamento. As fotos de Ana na parede, os desenhos coloridos presos na geladeira, os livros empilhados sobre a mesa de centro, e depois olhou para Chiara. Com você? Sim,
disse ele, sua voz carregada de uma convicção que a surpreendeu. Não sei como, não sei quando, mas sim. Era a declaração mais próxima de uma confissão de amor que qualquer um deles havia feito até então, e carregava o peso de todas as possibilidades futuras que estavam se permitindo considerar pela primeira vez. Naquela noite, depois que Victor foi embora, Ana fez uma observação que deixou Chiara pensativa. Mãe, ele olha para você do mesmo jeito que você olha para mim. Como assim, querida? Como se você fosse a coisa mais preciosa do mundo inteiro. Às vezes, Chiara se perguntava se sua filha de 8 anos não entendia de amor mais do que muitos adultos. 6 meses depois daquele fim de semana transformador, a capital estava mergulhada no inverno quando uma proposta inesperada chegou à mesa de Victor Müller. A corporação Allianz havia recebido uma oferta de fusão com uma empresa multinacional sediada na Europa. Era o tipo de oportunidade que ele havia sonhado durante toda a sua carreira, a chance de transformar sua empresa regional numa player verdadeiramente global. Mas a proposta vinha com uma condição não negociável. Victor teria que se mudar para Zurique por pelo menos 3 anos para supervisionar a integração das operações. Era uma oferta que não poderia recusar do ponto de vista profissional, mas que criava um dilema pessoal que ele jamais havia enfrentado antes. Durante as 2 semanas que se seguiram ao recebimento da proposta, Victor carregou o peso daquela decisão sozinho. Não havia discutido com ninguém, nem mesmo com Chiara, embora ela tivesse percebido que algo o estava perturbando profundamente. Era numa quinta-feira à tarde quando ele finalmente tomou coragem para abordar o assunto. Encontrou Chiara no pequeno escritório dela, organizando relatórios de manutenção mensal. "Preciso conversar com você", disse ele, fechando a porta atrás de si. Chiara ergueu os olhos, imediatamente percebendo a seriedade em sua expressão. O que aconteceu? Victor sentou-se na única cadeira disponível, aquela que ela costumava oferecer para funcionários que vinham discutir problemas técnicos. "Recebi uma proposta", começou ele, e então explicou detalhadamente a oferta de fusão e suas implicações. Quando terminou, Chiara permaneceu em silêncio por um longo momento, processando não apenas a informação, mas todas as suas ramificações. "É uma oportunidade incrível", disse ela finalmente. "É", concordou Victor, "profissionalmente é tudo o que eu sempre quis. Mas agora eu tenho outras considerações." Chiara se levantou e caminhou até a pequena janela que oferecia vista parcial da cidade. Lá fora, a vida continuava seu curso normal. Carros passando, pessoas caminhando nas calçadas, a rotina urbana seguindo sem interrupção. "Victor", disse ela sem se virar, "quando nos conhecemos, eu era uma coordenadora de manutenção com uma filha para criar, e você era um diretor executivo construindo um império. Isso não mudou." "Mudou, sim", protestou ele. "Tudo mudou." "O que mudou foram nossos sentimentos", corrigiu ela, finalmente se virando para encará-lo. "Mas as realidades práticas continuam as mesmas. Você tem uma carreira brilhante pela frente e eu não seria a pessoa certa se tentasse segurá-lo." "E se eu for, vai ser mais fácil para você continuar aqui?" A pergunta ecoou no pequeno escritório, carregada de todas as implicações que nenhum dos dois queria enfrentar. "Não sei", respondeu Chiara honestamente. "Mas sei que seria mais fácil para você tomar a decisão certa se não tivesse que se preocupar comigo." Victor se levantou bruscamente, frustrado com a resposta. "Você não entende", disse ele. "Eu não quero tomar a decisão certa. Eu quero tomar a decisão que nos permita ficar juntos." "E se essas duas coisas forem incompatíveis?" A pergunta pairou no ar como uma verdade que nenhum dos dois estava preparado para aceitar. "Me dê uma semana", pediu Victor. "Apenas uma semana para pensar em alternativas." Chiara assentiu, embora ambos soubessem que uma semana não mudaria as realidades fundamentais da situação. Naquela noite, quando Chiara chegou em casa, Ana imediatamente percebeu que algo estava errado. "Aconteceu alguma coisa com Victor?" perguntou a menina, enquanto faziam o jantar juntas. A perspicácia de Ana nunca deixava de surpreender Chiara. Nos últimos meses,
Victor havia se tornado uma presença regular em suas vidas. Ele aparecia para jantar pelo menos 2 vezes por semana, ajudava Ana com projetos escolares e havia se integrado naturalmente à rotina familiar delas. Ele recebeu uma proposta de trabalho em outro país, explicou Chiara cuidadosamente. Ana parou de mexer a salada e olhou diretamente para a mãe. E você vai com ele? Não é assim tão simples, querida. Eu tenho meu trabalho aqui, você tem sua escola, seus amigos, mas você gosta dele, disse Ana com a lógica implacável de uma criança. E ele gosta de você. Não é isso que importa? Às vezes, gostar de alguém significa deixá-lo fazer o que é melhor para ele, respondeu Chiara. Ana franziu o senho, claramente insatisfeita com a resposta. Isso é coisa de adulto muito complicada, né? É, admitiu Chiara. Às vezes, ser adulto significa fazer escolhas difíceis. Mas Ana, com sua sabedoria de 8 anos, fez uma observação que ficou ecoando na mente de Chiara pelo resto da noite. Mãe, se você sempre escolher o que é mais fácil, como vai saber se vale a pena lutar por alguma coisa? Na sexta-feira seguinte, Victor tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo. Em vez de aceitar ou recusar a proposta imediatamente, ele contrapropôs. Supervisionaria a fusão remotamente por 6 meses, viajando para a Europa apenas quando necessário, e só consideraria a mudança definitiva após avaliar se a integração realmente precisava de sua presença física constante. Era uma proposta arriscada que podia ser rejeitada, mas que oferecia uma terceira alternativa que ninguém havia considerado anteriormente. Para sua surpresa, a empresa europeia aceitou a contraproposta, intrigada pela confiança que Victor demonstrava em sua equipe e em seus sistemas de gestão remota. Quando ele contou a novidade para Chiara, ela estava no andar executivo substituindo uma lâmpada LED queimada. Eles aceitaram? Perguntou ela, descendo da escada que estava usando. Aceitaram, confirmou Victor. 6 meses para provar que posso supervisionar a fusão daqui. Chiara o estudou cuidadosamente. E se não funcionar? Se depois de 6 meses eles exigirem sua mudança? Então tomarei essa decisão quando chegar a hora, respondeu ele. Mas pelo menos tentarei encontrar uma forma de conciliar tudo. Por quê? Perguntou Chiara, embora soubesse a resposta. Victor se aproximou dela, verificando discretamente se estavam sozinhos no corredor. Porque finalmente encontrei alguém que me faz querer ficar, disse ele simplesmente. Naquela tarde, pela primeira vez em 6 meses, eles saíram juntos em público. Victor convidou Chiara e Ana para jantar em um restaurante na zona sul da capital. Nada muito elegante, apenas um lugar familiar, onde pudessem conversar sem constrangimentos. Durante o jantar, Ana fez um discurso espontâneo que deixou ambos os adultos emocionados. Victor, disse ela com a seriedade de quem está fazendo uma declaração importante. Obrigada por fazer minha mãe sorrir de verdade. E obrigada por não ir embora quando as coisas ficaram difíceis. Victor olhou para a menina por um longo momento, claramente tocado pelas palavras. Obrigado por me aceitar na família de vocês, respondeu ele, e por me ensinar que algumas coisas valem mais que qualquer carreira. Foram palavras simples, mas que marcaram um ponto de virada definitivo em seus relacionamentos. 3 meses depois, a fusão estava progredindo melhor do que qualquer um havia previsto. A estratégia de supervisão remota de Victor estava funcionando tão bem que a empresa europeia começou a considerá-la como modelo para futuras integrações. Foi numa terça-feira de primavera que Victor encontrou um envelope sobre a mesa de seu escritório. Dentro, uma carta escrita à mão em papel timbrado da corporação. Você me viu antes que eu me visse. E agora não quero mais voltar a ser invisível. Não sei o que isso significa para nós, mas sei que quero descobrir com você. Não havia assinatura, mas Victor reconheceu imediatamente a caligrafia de Chiara. Era uma reverência à carta que ele havia quase escrito para ela meses antes, mas que nunca teve coragem de entregar. Ele encontrou-a no estacionamento subterrâneo naquela tarde, no mesmo local onde tudo havia começado quase 1 ano antes. Recebeu minha carta? Perguntou ela. Recebi, respondeu ele.
E minha resposta é a mesma que você me deu naquela noite. Então fica, e vamos descobrir juntos. Naquela noite, Victor recusou formalmente a possibilidade de mudança para a Europa. A fusão havia sido tão bem sucedida sob sua supervisão remota que a empresa decidiu manter a estrutura descentralizada indefinidamente. 6 meses depois, numa cerimônia simples numa igreja pequena na zona norte da capital, Chiara e Victor se casaram. Ana foi a madrinha, Pietro Salem foi o padrinho, e Marco, o chefe de segurança, caminhou com Chiara até o altar no lugar do pai que ela havia perdido anos antes. A lista de convidados era pequena, mas significativa. Colegas de trabalho que haviam testemunhado o relacionamento discreto e respeitoso que eles haviam mantido, vizinhos que haviam visto Victor se tornar parte da família e amigos que compreendiam que, às vezes, o amor mais verdadeiro é aquele que cresce silenciosamente, construído sobre confiança e respeito mútuo. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se havia alguma razão pela qual eles não deviam se unir, em matrimônio, Ana levantou a mão e disse em voz alta: "Tem sim. Eu acho que eles demoraram tempo demais para decidir isso." A igreja inteira explodiu em risadas, incluindo Chiara e Victor, que perceberam que sua filha de 9 anos havia capturado perfeitamente o humor do momento. Na festa de casamento, realizada na própria corporação Allianz após o horário comercial, Pietro fez um brinde que ninguém esperava. Há um ano, eu pensei que havia detectado uma irregularidade na conduta profissional de alguns funcionários, disse ele, levantando sua taça de champanhe. Agora percebo que o que eu realmente havia testemunhado era o início da história de amor mais bonita que já vi. Para Chiara e Victor, que vocês continuem provando que o amor verdadeiro vale qualquer complicação. A vida que se seguiu foi diferente de tudo que qualquer um dos três havia imaginado. Victor manteve sua posição na empresa, mas implementou políticas de trabalho mais flexíveis que permitiam aos funcionários equilibrar melhor suas vidas pessoais e profissionais. Chiara foi promovida a supervisora-geral de manutenção, uma posição criada especificamente para reconhecer seus anos de dedicação e competência. Ana ganhou não apenas um padrasto, mas um pai que a adorava e que nunca tentou substituir as memórias que ela tinha do pai biológico, que havia perdido quando era muito pequena. Eles se mudaram para uma casa maior na zona oeste da capital, com um jardim onde Ana podia brincar e Victor podia tentar, sem muito sucesso, cultivar tomates nos fins de semana. 5 anos depois do casamento, quando Ana completou 14 anos, ela fez um discurso de aniversário que resumiu perfeitamente a jornada da família. Quando eu era pequena, perguntei para minha mãe se o Victor era seu amigo ou alguém que ela não podia contar para ninguém. Agora sei que ele era as duas coisas, alguém que se tornou seu melhor amigo e que ela quase não contou para ninguém, porque tinha medo de que fosse complicado demais. Mas às vezes, as melhores coisas da vida são complicadas no começo e simples quando a gente para de ter medo delas. O que havia começado como uma carona inesperada numa noite chuvosa se transformara numa família construída sobre bases sólidas de confiança, respeito e amor genuíno. Era uma história que provava que, às vezes, o romance mais duradouro é aquele que cresce devagar, alimentado por pequenos gestos e grandes compreensões. Chiara e Victor continuaram trabalhando na mesma empresa, ocupando os mesmos espaços onde haviam se conhecido, mas agora dividindo não apenas o elevador de propósito, mas uma vida inteira de propósitos compartilhados. Era amor. Não daqueles que gritam, mas dos que permanecem, para sempre. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Chiara e Victor tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre amor, família e segundas chances. Encontrem-na aqui ao lado esquerdo da tela. Se vocês se emocionaram com esta narrativa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um gostei no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade dos relacionamentos humanos
e a beleza dos encontros inesperados. Não percam nossos próximos conteúdos e nos digam nos comentários qual parte da história mais os emocionou. Estamos ansiosos para ler suas impressões sobre esta jornada de amor construída sobre confiança e coragem.